Olá, boa noite. Estado ingressa com ação questionando o índice de cálculo na renegociação da dívida com a União. Operários paralisam obra da nova ponte do Guaíba em protesto contra más condições de trabalho. Mais de 3.000 vagas de emprego estão disponíveis no Rio Grande do Sul para trabalhadores sem experiência. Moradores da zona sul da capital mobilizados no combate ao mosquito Aedes aegypti. E os cavalos vítimas de maus tratos que aguardam um novo lar em Porto Alegre. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O governo gaúcho entrou com um mandado de segurança questionando o contrato de renegociação da dívida com a União. Entregue na segunda vara da Justiça Federal, em Brasília, a ação é dirigida à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Banco do Brasil. A alegação do Palácio Piratini é que os gestores estão sobrepondo juros no cálculo do montante devido pelo Estado. Na ação, o Estado pede a reinterpretação dos critérios de cálculo previstos na lei que trata do refinanciamento das dívidas dos estados com a União. De acordo com o governador José Ivo Sartori, a obtenção da liminar é fundamental para que o Executivo consiga manter as contas em dia. A nossa Procuradoria-Geral do Estado e a Fazenda entendem que a correção do montante deve se dar por juros simples e não por juros capitalizados. Isso pode mudar completamente o cálculo de atualização do valor que está sendo cobrado. Estamos pedindo, portanto, o cumprimento de uma lei que está totalmente em vigor e nós entendemos que não é um decreto que pode modificar a lei já existente ou em curso e em vigor. Que essa é a única saída no curto prazo, para minimamente termos condições de cobrir as obrigações básicas do Estado do Rio Grande do Sul. Segundo o Procurador-Geral do Estado, Eusébio Ruschel, ao utilizar a taxa Selic capitalizada como indexador, os números apresentados pela União acrescentam 7 bilhões de reais em relação ao que o Estado esperava pagar da dívida. Fomos surpreendidos com a apresentação de uma conta em torno de 50 bilhões, data de 1º de janeiro de 2013, sendo que, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos apurado um valor em 1º de janeiro de 2013 de 43 bilhões pelos critérios anteriores. Se o governador Sartori hoje renegocia e assina um acordo da dívida da forma como a União estava a propor que fizéssemos, e se não esgotasse todas as possibilidades de negociação que estão sobre a mesa e vão continuar a estar por parte da determinação do governador Sartori, a ser cumprida por nós todos do conjunto do governo, dizendo que aquilo que a União está a nos propor, me perdoe, entre aspas, embora verdadeiro, é uma agiotagem. A nova ação do governo gaúcho é diferente da movida em setembro do ano passado junto ao Supremo Tribunal Federal, na qual é solicitada a revisão do acordo estabelecido com o governo federal em 1998. A Assembleia Legislativa aprovou hoje em segundo turno, com 37 votos favoráveis e 12 contrários, a proposta de emenda que altera o artigo 22 da Constituição Gaúcha. Com isso, não é mais necessário realizar plebiscito para a venda ou extinção da Companhia Estadual de Silos e Armazéns. O texto, de autoria do Poder Executivo, havia sido aprovado em primeiro turno no final do ano passado. A CE, a Companhia Rio-Grandense de Mineração e a Sulgás permanecem na lista das empresas que devem ser submetidas a plebiscito. Operários que trabalham na construção da nova ponte do Guaíba paralisaram as atividades nesta terça-feira. Eles reclamam das condições de trabalho e afirmam que a obra vai continuar parada enquanto não houver uma negociação com o consórcio responsável. 80% dos operários resolveram aderir à greve para reivindicar principalmente por melhores condições de trabalho.
Boa parte do grupo é de funcionários de outros estados do país. Eles reclamam da falta de suporte por parte das empresas que compõem o consórcio Ponte do Guaíba. As irregularidades ali, elas são várias, né? Desde as empreiteiras, né? Com alojamento, com baixada, alimentação, principalmente nos finais de semana e à noite, que as empresas não estão dando alimentação, e esses trabalhadores são 90% de fora do estado, são nordestinos, são pessoas que estão longe de suas famílias, né? Então ficam alojadas e depende da empresa para alimentar eles. Outras reivindicações incluem aumento no vale-refeição e na cesta básica e cumprimento de medidas de segurança e saúde no trabalho. A Queiroz Galvão simplesmente terceirizou boa parte do trabalho ali e esqueceu de fiscalizar. A fiscalização da Queiroz Galvão hoje não existe. O consórcio construtor informa que respeita integralmente a legislação e que oferece condições adequadas de trabalho aos colaboradores. A obra está quase 29% concluída. A estimativa de inauguração é de outubro de 2017. Toma posse hoje à noite em Brasília o novo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. É o gaúcho Cláudio Lamáquia, que foi vice-presidente do órgão na última gestão. Lamáquia também presidiu a OAB do Rio Grande do Sul entre 2007 e 2012. Agora assume para um mandato de 3 anos. Vai permanecer no novo cargo até 2018. Quarta-feira de sol e calor intenso no oeste gaúcho. Em Uruguaiana, a temperatura atinge os 36 graus. Em São Borja, o sol aparece entre poucas nuvens e a tarde vai ser bastante abafada, com máxima de 34. O tempo segue firme também em Alegrete, onde os termômetros alcançam 36 graus e deve voltar a chover na quinta-feira. E ainda nesta edição, veja para onde são levados os cavalos vítimas de maus tratos na capital. E logo após o intervalo, o esforço dos moradores da Zona Sul de Porto Alegre no combate ao mosquito Aedes aegypti. A gente já volta. Quarta-feira vai ser de tempo firme e quente na região metropolitana. Em Porto Alegre, a máxima chega aos 34 graus. A temperatura se repete em Novo Hamburgo, que vai ter um dia de céu claro com poucas nuvens. O sol predomina também no litoral norte, mas por lá podem ocorrer pancadas de chuva ao fim do dia. Os termômetros alcançam os 33 graus em Tramandaí. Mais de 8.300 toneladas de entulho já foram retiradas das ruas de Porto Alegre após o temporal de 29 de janeiro. Desde a semana passada, um mutirão formado por 75 funcionários do Departamento de Limpeza Urbana trabalha para recolher os resíduos deixados pelo vendaval, principalmente árvores. O trabalho foi concluído em apenas 3 bairros e não tem data para terminar. O serviço das equipes pode ser solicitado pelo telefone 156 da Prefeitura. Está procurando emprego pela primeira vez ou então uma recolocação no mercado de trabalho? Pois o Cine tem à disposição mais de 3.000 vagas em todo o estado e a maioria não exige experiência. Todo mundo tem emprego aqui? Sim. Todo mundo trouxe carteira de trabalho? A procura é grande e a primeira exigência para buscar uma vaga nas agências FGTAS, Cine de todo o estado é ter a carteira de trabalho. Depois que perdeu o último emprego de pedreiro, Alexandro chegou a ficar 1 ano sem uma nova assinatura no documento. Trabalhou por 3 meses fora da profissão em uma padaria, mas não deu certo. Agora continua buscando qualquer área, já que na construção civil está difícil. A gente vai procurar, né? Tem uma vaga, né? E vem 100, né? Procurando aquela vaga. E dando certo esse emprego igual, tu vai ficar procurando alguma coisa dentro da tua área? Sim. Procurar o que é a minha área mesmo, né? Oportunidades existem. Hoje, as agências do Cine no Rio Grande do Sul têm mais de 3.300 vagas abertas, sendo quase 500 só em Porto Alegre.
Mauro está recebendo seguro-desemprego, mas resolveu olhar os cartazes na porta para ver se alguma vaga interessa. Mas eu estou vendo a questão da remuneração mesmo. Até porque hoje em dia eles não valorizam a mão de obra qualificada, eles querem a mão de obra barata, né? Neste momento difícil, é importante procurar emprego mesmo antes de terminar o seguro. A maior parte das vagas ofertadas oferece até 2 salários mínimos, impostos como alimentador de linha de produção, faxineiro, atendente de lojas e mercados. Mais de 80% nem exige experiência. E como várias empresas são parceiras, é preciso monitorar sempre, porque as ofertas mudam. Mesmo estando no seguro-desemprego, não aguarde para o último momento para buscar uma vaga de trabalho. Tenha esses 4, 5 meses à sua disposição para fazer uma triagem dos trabalhos que tem à disposição, para buscar justamente aquela vaga que melhor se enquadra para se inserir o quanto antes no mercado de trabalho. E que bom se essa vaga apareça já no segundo mês e que você tenha que fazer a interrupção. Que sorte é do trabalhador que tem essa possibilidade. E mesmo depois do retorno às aulas, muita gente segue correndo atrás de material escolar. Quem deixou para a última hora na esperança de encontrar promoções, dessa vez se enganou feio. Os detalhes na reportagem da TV Fevale de Novo Hamburgo. Sai e entra ano e as contas sempre estão lá. É IPTU, IPVA, as férias, a dívida do cartão de crédito e o pesadelo dos pais, o material escolar. Pesquisas mostram que os valores dos produtos chegam a variar até 660% nas capitais do país. E nós viemos conferir o quanto os materiais vão afetar no bolso dos brasileiros. A lista é grande e a variedade, então, nem se fala. Desde os produtos mais simples até aqueles que passam pelas princesas e super-heróis. Entrar nas livrarias nesta volta às aulas requer muito jogo de cintura dos pais para negociar os valores com os filhos. Esse ano vai ser mais econômico as compras. E como está a negociação com ele para comprar os materiais que ele quer? Eu preferi trazer ele, né? Ele até vai nos que tem mais personagem, mas daí a gente conversa, damos uma brigadinha aqui e lá e tá se ajeitando. Este ano, o preço dos produtos nacionais, como lápis e borrachas, teve acréscimo de 12%. Já os importados, como as mochilas, tiveram aumento entre 20% e 30%. Mas o consumidor garante que do começo do ano letivo de 2015 até o início das aulas deste ano, não tiveram muitas mudanças. Está mais ou menos relativo, assim, ao ano passado também, mais ou menos igual. A lista escolar pode ser feita por muito pouco. Tu pode fazer uma lista escolar básica, lápis de cor barato, com caderno. Nós temos um caderno de promoção desde R$ 3,99, capa dura, 96 folhas. Então, tu pode fazer uma listinha escolar com R$30, R$40. Assim como tu pode gastar uma lista parecida, tu pode gastar 200, 300, 400, 500, tem para todos os bolsos. Nós separamos 2 listas com materiais básicos que contêm caderno, canetas, lápis, borracha, apontador, cola, tesoura, lápis de cor e canetinhas. A diferença entre elas é que uma agrada as crianças, com bichinhos e brilhos. Nessa, a conta fechou em R$ 102,28. Já a outra agrada o bolso dos pais, com itens mais simples, e que a conta fechou em R$ 49,29. Pesquisar antes de comprar é muito importante. Os preços variam bastante de uma loja para outra. Reutilizar materiais que já foram usados nos outros anos, como lápis de cor e canetinhas, pode ser uma boa opção. Negociar a forma de pagamento também ajuda a dar um alívio para o bolso. Mas quem achou que deixar para comprar os materiais na última hora fosse uma boa ideia, acabou perdendo as promoções. O número de pacientes com dengue no bairro Vila Nova, zona sul de Porto Alegre, preocupa moradores da região e agentes de saúde. A área tem a maior incidência de casos na capital e a mobilização é intensa para mudar esse cenário. Com mais de 40 vasos de planta no pátio, esta residência poderia ser um criadouro a céu aberto do mosquito da dengue. Mas aqui, a larva do Aedes não tem vez. Pratinho, das plantas, tudo bem organizado, com areia, tudo furadinho, tudo, não existe água.
A menos de 10 metros, outra soldado do Exército contra a dengue também tem feito a sua parte no combate ao inseto. Limpando todo o pátio, tirando potinhos, resto de obra que tinha aqui na frente da minha casa, tinha, né, entulho, nós tiramos. Eu posso estar cuidando, os meus vizinhos cuidando, mas sempre tem alguém que não cuida. E isso gera até uma certa indignação, né? Porque é um cuidado que nós precisamos ter. Ninguém vai sair com um matador, matando mosquito por aí, injetando veneno pelas ruas, se outra pessoa não ajudar a cuidar. Hoje, o bairro Vila Nova, na Zona Sul, é o local com a maior incidência de dengue na capital. Só aqui são 18 casos confirmados, 13 contraídos na própria região. Segundo a coordenadora interina do posto, a maioria dos pacientes com sintomas da doença é encaminhada pelos agentes de saúde que atuam no bairro. Em alguns casos, assim, quando a situação é um pouquinho mais fica bem evidenciado, já é feita a notificação como suspeito de dengue, não é? São orientadas, dadas orientações assim em relação à hidratação, a não usarem medicamentos assim sem orientação médica. São feitas orientado repouso. E para que o combate ao mosquito seja ainda mais efetivo, todo lugar é lugar para se falar de prevenção, inclusive na recepção do posto. Remover os focos do mosquito, a gente cuida das calhas, as caixas d'água. Aprendi que não posso deixar muitos lixo acumulado, tampa de caixa d'água aberta, os vasinhos das flores ali, controlar também a água, botar terra. Mas não é preciso esperar um agente de saúde para ir ao posto. Apresentando 2 ou mais sintomas da doença, o melhor é se prevenir. Então, muita atenção. Febre alta, mal-estar geral, dor de cabeça e no fundo dos olhos, cansaço extremo e enjoos podem indicar que você precisa de tratamento. O número de indenizações pagas pelo DPVAT caiu 15% no ano passado. A maior queda foi registrada na cobertura por morte. As indenizações pagas somaram mais de 3 bilhões de reais. E os acidentes com motocicletas responderam por 76% desse valor. Segundo o balanço da empresa responsável pelo seguro, que é obrigatório no Brasil, 83% dos motociclistas indenizados tiveram algum tipo de invalidez permanente, 4% morreram e 13% pediram apenas reembolso hospitalar. Amanhã o sol aparece na maior parte do dia na região da Serra, mas tem previsão de chuva passageira com trovoadas ao entardecer. Em Caxias do Sul, máxima de 27 graus. Durante a tarde, pode chover também em pontos isolados de Passo Fundo, onde os termômetros marcam até 28 graus. Já em Ijuí, a temperatura sobe um pouco mais, chega aos 32. O sol predomina, tem chance de chuva apenas no fim do dia. E veja depois do intervalo, os cavalos vítimas de maus tratos na capital que agora aguardam a adoção. É em instantes. Quarta-feira vai ser mais um dia de tempo firme no sul do estado. E as temperaturas sobem mais, chegam aos 33 graus em Bagé. Em Pelotas, céu parcialmente nublado e termômetros na casa dos 34 graus à tarde. No litoral sul, dia bom para quem quer aproveitar a praia. O sol brilha forte e a máxima prevista para Rio Grande é de 33 graus. Porto Alegre está ganhando novas lixeiras. Além de ampliar a oferta, elas vão substituir cestos com defeito. Hoje, todos têm pelo menos 8 anos de uso. De um total de 5.000 equipamentos adquiridos pela Prefeitura, 3.000 estão sendo instalados nas vias de maior movimento da capital. Os outros 2.000 vão ser guardados para reposição. A previsão do Departamento Municipal de Limpeza Urbana é que a instalação seja concluída até 13 de maio. Na hora de construir ou de fazer uma reforma, surge sempre o problema do entulho. Restos de concreto, tijolos, tudo vai para uma caçamba, ou pior, para um terreno baldio. O que pouca gente sabe é que esses resíduos podem sim ser reciclados. Um exemplo disso vem lá de Passo Fundo. É o que você confere agora na matéria da UPF TV, parceira da TVE. Passo Fundo é uma cidade que tem na construção civil
um dos pilares da economia. E esse desenvolvimento gera muito material. E estes resíduos são colocados em teleentulhos pelas construtoras. Mas não é aí que está o problema. A dificuldade está naquela pessoa que faz uma pequena reforma e deixa de contratar uma empresa especializada para o resíduo. Quem está construindo um prédio, o que ele faz? Ele contrata uma caçamba de um teleentulho, esse resíduo é colocado dentro dessa caçamba e o teleentulho destina esse resíduo para um aterro, o que era feito até hoje. O pequeno proprietário ou o pequeno gerador nem sempre faz isso. Muitas vezes ele ensaca esse resíduo e acaba depositando num terreno baldio. Isso é que gera grande problema de meio ambiente. E para a Justiça, nenhum material deveria ser destinado em locais sem a licença da FEPAM. A legislação é antiga, com data de 2002, e prevê uma série de requisitos para as empresas que pretendem trabalhar com este tipo de material. Precisam ter uma central de triagem, com estabelecimentos impermeabilizados, onde possibilitem a reutilização desses resíduos futuramente e a não contaminação do meio ambiente. E desde outubro de 2015, Passo Fundo já conta com uma empresa que faz a destinação correta dos resíduos da construção civil. A usina produz por dia 200 toneladas de resíduos. Os materiais, depois de separados, são reaproveitados por um preço menor e com a mesma qualidade, afinal é o mesmo produto. Hoje, 10 empresas de teleentulho fornecem os resíduos, o que gera um volume equivalente a 40 containers dia. O material ele está vindo bastante misturado ainda, está vindo resíduos que não é da construção civil, como para-choques de carro, geladeira, pneu, como você viu ali, a pilha de pneus que a gente tem embaixo do coberto. Então nós damos todo o destino correto a esses materiais. Cada item tem o seu destino ambientalmente correto. Aqui, funcionários fazem a triagem, separando o grosso do resíduo. E nesta máquina, que é uma peneira vibratória classificatória, o material é separado em areia, brita e saibro grosso. O saibro reciclado é utilizado para revestimento e preenchimento de bases de casas. A brita é para o concreto. A areia é para levantamento e reboco de obra. Já o gesso é destinado para a agricultura. Os materiais daqui saem por 50% do valor de mercado. Uma economia que muitas construtoras já detectaram e estão utilizando como um significativo valor econômico e, por que não, ambiental. Amanhã o calor aumenta na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura pode chegar aos 34 graus. Em Santa Maria, o sol predomina e o dia fica bastante abafado, com máxima de 35. Em Cachoeira do Sul, o tempo segue firme e os termômetros alcançam os 34 graus durante a tarde. Feira de Antiguidades no Mercado Público da capital. O evento reúne artigos de decoração, porcelana e equipamentos como esta antiga máquina de escrever. Os expositores também compram itens raros. As bancas dos antiquários podem ser visitadas até às 7 da noite durante esta semana. No sábado, a feira termina um pouco mais cedo, às 6h30 da tarde. No extremo sul da capital, uma área rural de 27 hectares recebe dezenas de cavalos vítimas de maus tratos. No abrigo de animais, projeto da Empresa Pública de Transporte e Circulação, eles aguardam um novo lar. A adoção ocorre mediante a assinatura de um termo de compromisso firmado entre quem vai adotar, IPTC e Ministério Público. Além de ter espaço suficiente para abrigar o cavalo, como uma chácara ou sítio, por exemplo, o novo dono não pode vender o animal. Para quem já conheceu o pior do ser humano, a vida nunca foi tão boa. Desde que chegou no abrigo da IPTC, no Lami, o Pé de Pano tem conhecido um outro lado das pessoas. O abrigo resgata cavalos abandonados ou vítimas de maus tratos e oferece uma segunda chance para quem não tinha nenhuma perspectiva de vida.
Mansinho desse jeito, você nem imagina que quando o Pé de Pano chegou aqui, ele era arredio e muito desconfiado. Ele foi encontrado numa abordagem de rotina da IPTC e a situação não podia ser pior. Além dos machucados pelo corpo, ocasionados pelos arreios, ele estava subnutrido e trabalhava carregando peso com uma das patas quebradas e sem ferradura. Foram necessários quase 2 meses para ele recuperar a saúde e deixar o passado de maus tratos para trás. Os cavalos, na maioria das vezes que eles chegam aqui, eles chegam debilitados, né? Porque são cavalos que puxaram carroça a vida toda, trabalharam forçadamente. Então, na maioria das vezes, eles chegam aqui debilitados, onde eles são recolhidos, são tratados, são colocados ao campo e depois estão aptos, disponíveis aí para o pessoal que tiver interesse para adotá-los. Além do Pé de Pano, outros 61 cavalos estão à espera de um novo dono. Microchipados para que tenham acompanhamento após a adoção, eles aguardam sua próxima família ao lado de quem sempre esteve na torcida. É bom pra gente que a gente trabalha nisso aí, né? É uma satisfação a gente pegar um animal debilitado, recuperado e ter mais um tempo ainda. O local já chegou a abrigar 100 animais ao mesmo tempo e hoje é muito importante que eles sejam adotados para que outros equinos possam ser tratados no abrigo. Hoje, 12 estão em recuperação. A veterinária ela faz uma triagem, né? Verifica a necessidade. O nosso abrigo ele conta com 12 cocheiras, né, que são para aqueles casos dos cavalos mais debilitados, eles ficam em tratamento aí conforme, né, a prescrição da médica veterinária do abrigo. Então, logo eles se recuperam, estejam aptos, eles vão ao campo junto com os demais aí. Tem casos que tem cavalos aí que tem que ir para o campo mesmo, uma questão de recuperação, para pastagem, né? Porque eles trabalham muito tempo no asfalto com ferraduras, então eles são retirados as ferraduras, são casqueados e entregues ao campo. Depois de adotados, Pé de Pano e seus amigos não poderão mais ser submetidos a qualquer tipo de trabalho, especialmente os de tração, como guia de carroças, charrete e arado. Ah, e se você presenciar um ato de crueldade contra um cavalo, faça sua parte e denuncie. O número é o 118 ou 156. É isso aí. Nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma ótima noite para você e até lá!